Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Espaço Criar, Diego Balieiro falando. Iniciamos então, neste momento, o curso de cartas ciganas e eu tenho aqui o deck da Cigana Esmeralda, tá? Existem várias cartas que podem ser consideradas como cartas ciganas ou baralho cigano, né? Então aqui, ó. Porém, antes de iniciarmos o conteúdo das cartas, das aberturas, é importante fazermos uma pequena reflexão antes de falar de terapia. E essa aula é tão importante quanto as demais, porque nós vamos fazer uma reflexão sobre o pensamento terapêutico, sobre o pensamento sistêmico, tá? Cartas ciganas, porém é importante que antes de tirar cartas, de embaralhar, de falar do conteúdo específico, nós entendermos alguns fundamentos do autoconhecimento. E eu penso que o que eu vou compartilhar aqui, de alguma forma, é contribuição para você. Eu vou ler uma pequena metáfora para que a gente possa falar sobre terapia, tá? Então, eu separei um texto com muito carinho, com muito amor, e eu penso que será contribuição. Então aqui, ó, eu vou contar uma pequena história do Vitor, o selvagem de Aveyron, tá? Então, o menino selvagem Vitor de Aveyron é um dos casos mais conhecidos de seres humanos criados livres em ambiente selvagem. Provavelmente abandonado numa floresta aos 4 ou 5 anos, foi objeto de curiosidade e provocou discussões acaloradas, principalmente na França, onde o caso ocorreu. Sua história oficial começa em 1797, quando um menino inteiramente nu, que fugia do contato com as pessoas, foi visto pela primeira vez na floresta de La Caune. Em 9 de janeiro de 1800 foi registrado seu aparecimento no moinho em Saint-Cernin, distrito de Aveyron. Tinha a cabeça, os braços e os pés nus. Farrapos de uma velha camisa cobriam o resto do corpo. Era um menino de cerca de 12 anos de idade, média de 1,36 m de altura, tinha a pele branca e fina, rosto redondo, olhos negros e fundos, cabelos castanhos e nariz comprido e aquilino. Sua fisionomia foi descrita como graciosa, sorria involuntariamente e seu corpo apresentava a particularidade de estar coberto de cicatrizes. Vitor não pronunciava nenhuma palavra e parecia não entender nada do que falavam com ele. Apesar do rigoroso inverno europeu, rejeitava roupas e também o uso de cama, dormindo no chão sem colchão. Quando procurava fugir, locomovia-se apoiado nas mãos e nos pés, correndo como os animais quadrúpedes. Então, um estudo sociológico de caso. Alguns médicos, como os franceses Esquirol e Pinel, diagnosticaram o menino selvagem como idiota. Idiota aqui é nomenclatura que hoje corresponde à deficiência mental grave. Na época chamava de idiota. Talvez por essa razão tenha sido abandonado pelos pais. Então, o médico psiquiatra Jean-Marie Gaspard Itard, diretor do Instituto de Surdos Mudos, não compartilhava da opinião dos colegas. Propôs uma questão: quais as consequências da privação do convívio social e da ausência absoluta de educação social humana para a inteligência de um adolescente que viveu assim, separado dos indivíduos de sua espécie? Ele acreditava que a situação concreta de abandono e afastamento da civilização explicava o comportamento diferente do menino Vitor, contrapondo-se ao diagnóstico de deficiência mental para o caso. Então, em seu livro Educação de um Homem Selvagem, publicado em 1801, Itard apresenta seu trabalho com o menino selvagem de Aveyron, descrevendo as etapas de sua educação. Ele já é capaz de sentar-se convenientemente à mesa, tirar a água necessária para beber, levar ao seu benfeitor as coisas de que necessita, diverte-se ao empurrar um pequeno carrinho e começa também a ler.
5 anos mais tarde já fabricava pequenos objetos e podava as plantas da casa. A partir desses resultados, Ithard reforçou sua tese de que os hábitos selvagens e a aparente deficiência mental iniciais eram apenas e tão somente resultados de uma vida afastada de seus semelhantes e da civilização. Tá? Esse é um texto retirado desse livro aqui, ó. Introdução à Sociologia, Pércio Santos de Oliveira. Tá? Então, como sociólogo formado que sou, eu penso que é muito importante a gente refletir sobre o caso do menino Vitor, que a princípio era tido como um menino que tinha problema mental e por isso a família o abandonou, né? E através da percepção desse psiquiatra, né, Ithard, chegou-se a um outro ponto de vista, de que ele só era selvagem não porque ele tinha algum problema mental, porque ele era um idiota, e sim porque ele foi retirado do convívio da sua família. Aí você deve se perguntar, tá, Diego, você contou a história do menino Vitor, né, e das percepções que tinham na época, né? Então, por que isso? Você já parou para pensar quantas pessoas que são rotuladas porque não aprendem, porque têm dificuldade de aprendizado ou dificuldade de resolver problemas, e muitas vezes essa pessoa ela não tem dificuldade porque ela tem algum problema mental, e muitas vezes porque ela não se socializou o suficiente. E o que eu quero dizer com isso? Que nós somos seres sociais. Por que isso? Somos seres sistêmicos. Nós somos parte de um sistema. E quando nós somos desgrudados do nosso sistema de crenças, ficamos afastados da nossa família, enfrentamos dificuldade na vida. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, por falta, né, ou por pouco conhecimento, nós não damos a devida importância aos livros, ao conhecimento, à terapia, tá? Por quê? Porque nós, muitas vezes, adotamos um pensamento cartesiano. Ah, você tem isso? Então você tem déficit de atenção. Você tem isso? Ah, então você deve ter um problema X, um problema Y. Claro que todo problema, toda disfunção deve ser tratada por um médico, tá? O que eu quero dizer é que parte da solução também vem do pensamento sistêmico, ou seja, de integrar esse indivíduo aquilo que está faltando para ele. No caso do menino Vitor, estava faltando, dentre outras coisas, socialização. Tá? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência do pensamento sistêmico. Tá? O que falta para esse indivíduo? Ao invés de só rotular, fazer perguntas. O que falta para esse indivíduo? Né? O que falta integrar? O que foi retirado dele? O que ele precisa entrar em contato ainda? Que é muito por entrar em contato. Quando o Vitor entra em contato com a civilização, ele começa a ir no banheiro, a almoçar com as pessoas, a se alimentar de forma diferente, percebe? Né? Então o aprendizado se dá pela socialização também, tá? Pela integração, pelo conhecimento. Tá? Então é importante a gente retirar um pouco crenças antigas e arcaicas de que você nasceu assim e vai morrer assim. Né? Essas crenças muitas vezes não fazem sentido, não fortalecem. Aqui a gente está falando daquilo que fortalece, tá certo? E aí, gente, eu falei do ano de 1800, tá? Final do século XVIII e começo do século XIX. Por quê? Porque é nesse período onde o conhecimento, tá, ele toma força no mundo, principalmente na Europa. E aí eu quero falar aqui de um detalhe. Nessa época, aconteceu um evento histórico na Europa chamado Revolução Francesa. Tá? O que foi a Revolução Francesa? Basicamente, foi um golpe de Estado. O que é golpe de Estado? A França passava por uma crise terrível ali no final do século XVIII. 1780, por ali. E aí o que acontece? Isso exigiu uma revolução, uma reforma. E qual que era a situação? A situação era o seguinte, era o absolutismo. Os reis eram absolutos, ninguém tirava eles de lá, né? A igreja, o clero, não pagava imposto, não produzia, e aí crise, e aí existiu uma pequena parcela da população francesa, que eram os burgueses, e esses burgueses perceberam que aquilo
precisava ser mudado. Então foi emplacada a Revolução Francesa. Tá? Você pode pesquisar na internet sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez com que a igreja saísse um pouco de cena, os reis saíssem um pouco de cena, e quem tomava as decisões, quem influenciava a sociedade seria a burguesia. Ou seja, vai influenciar a sociedade quem trabalha, quem produz, tá? Não quem só fica recolhendo imposto. Esse negócio de você querer botar preço no meu serviço, querer ter prestígio às minhas custas, não mais. Então houve um golpe de Estado, houve uma mudança radical, tá? Então a gente chama isso de Revolução Francesa. É muito importante isso, tá? Que vocês entendam isso. Então o mundo passou por transformação. Por que eu preciso saber disso, tio? Porque foi justamente nesse momento onde surgiu o que a gente conhece hoje. A gente falava de burguesia, né? Na época. A classe média. Então a classe média toma decisões. Ela não depende mais só do governo, só da igreja, só de outras autoridades. Ela movimenta muito e toma decisão e tem influência sobre o destino da sociedade, tá? Uma das figuras que aparece no final quando acaba a Revolução Francesa foi ninguém mais do que Napoleão Bonaparte, tá? Que foi um general, um militar que mudou a história da França, tá? Ele é muito venerado na França, né? E ele mudou a história não só da França, como da Europa também, tá? Ele foi muito influente. Ganhou muitas batalhas, estabilizou a economia da França, tá? Então Napoleão Bonaparte transformou. Ele provou que a transformação não passava somente pela igreja, somente pelo governo, que a sociedade poderia se organizar e fazer mudanças, promover mudanças positivas. E por que eu estou falando isso? Uma das pessoas que ajudou Napoleão Bonaparte a fazer tudo isso foi uma terapeuta. Muitas pessoas não sabem disso. Qual foi a terapeuta? Anne-Marie Adelaide Lenormand. E quem foi Anne-Marie Lenormand? Nada mais, nada menos que a precursora do baralho cigano. Olha que legal. Ela montou um consultório, uma mesa. Ela utilizava a borra do café e outras técnicas. Uma delas era as cartas, né? Mas era apenas uma. E ela ajudava Napoleão a prever o que poderia acontecer, as possibilidades. Eu penso que Anne-Marie Lenormand era uma terapeuta sistêmica. Por quê? Porque ela usava várias técnicas, né? É claro que ela ajudou muito Napoleão. É claro que na época a igreja ainda influenciava, né? E a sociedade, inclusive, e ela foi presa. Depois ela foi solta e quando ela morreu ela deixou uma fortuna para o seu sobrinho, que era católico, né, que se apropriou da fortuna de Anne-Marie, né, e pegou o material e queimou tudo, né, porque ia contra os princípios da sociedade da época. O que eu quero dizer com isso? Que desde o final da Revolução Francesa, outras pessoas influenciam a tomada de decisão da sociedade. Né? São pessoas fora da igreja que ajudam, por exemplo, advogados, psiquiatras, médicos e terapeutas. Então tá tudo bem a gente estudar cartas ciganas. Por quê? Porque o mundo passou por transformação, tá certo? E uma delas foi a ascensão da classe média, que é uma classe que precisa muito de ajuda, de buscar outra opinião, tá? E sim, são pessoas, são profissionais liberais que podem estar fazendo esse trabalho. Você é uma delas, que pode estar usando as cartas para auxiliar pessoas que vêm até você, tá, gente? E isso não fui eu que inventei, isso é um processo histórico, tá? Tá aqui, esse aqui é apenas um livro, né? Então, eu penso que a terapia já é um fato no mundo, tá? E é coisa séria, gente. Por quê? Porque se trata de autoconhecimento, tá bom? Então, eu espero que essa introdução tenha feito sentido para você. Antes de manusear as cartas, reflita um pouco sobre o quanto que as informações, o conhecimento e a socialização, elas contribuem para o nosso crescimento, tá? E uma das formas de socializar é através das cartas, porque aqui nós temos muitas informações, né, à nossa disposição. As cartas são as nossas melhores amigas, tá? Então, gente, eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.